Oi pessoal, tudo bem? A gente vai hoje dar uma conversar sobre um tema que está sendo, já foi debatido, até está passando, mas que é interessante a gente pensar sobre o porquê dele, né? Por que ele vem ocorrendo, né? E o que levou essas pessoas a isso, que são as derrubadas, as retiradas das estátuas, dos monumentos. Eu prefiro usar o termo monumento. Das praças, das ruas, dos espaços públicos, instituições públicas. Para começar, tem um historiador francês chamado Pierre Nora. Ele vai falar sobre, ele diz a problemática dos lugares, né? E ele fala algo bem interessante, né? E ele diz assim: o arrancado que ainda sobrou vivido no calor da tradição, no mutismo do costume, na repetição do ancestral, sob o impulso de um sentimento histórico profundo. A ascensão, a consciência de si mesmo, sobre o signo determinado, o fim de alguma coisa desde sempre começada. Fala-se tanto de memória, porque ela não existe mais. A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia, está ligada a este momento particular da nossa história. Momento de articulação onde a consciência de ruptura com o passado se confunde com o sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais de memória, porque não há mais meios de memória. E eu quero me pautar aqui no segundo. Ele diz fala-se de memória porque ela não existe mais, e fala dos locais de memória. Esses locais de memória aqui para a gente falar. A gente, nesse momento que a gente está vendo essa retirada de estátuas de determinados locais, né? Eu acho que a gente deveria levar a pensar quem são essas personagens que foram colocadas em determinados lugares para ocupar aquele espaço. Essas personagens, elas são gente do povo ou gente do poder? Cada cidade onde a gente anda, há esses monumentos, né, que representam alguém. Geralmente são personagens da história, grandes da história. Gente de cima, não de baixo. Gente cuja história foi construída do olhar dos de cima. A nossa história, a história do Brasil, ela é assim. Ela é construída assim. As personagens da nossa história, o que os livros didáticos realmente contam, trazem, são personagens cuja história remonta à sua glória. Por exemplo, nós temos personagens na nossa história, que refletem o positivo deles, aquilo que a história quis dar a eles. Demonizam-se alguns, endeusam-se, canonizam-se outros. Eu vou citar um que é endeusado, que às vezes a gente já sabe dos demônios, né? Que é o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, nós vemos o lado do pai dos pobres, né? O homem que criou o Ministério do Trabalho, que fez isso, que fez aquilo.
Mas Getúlio Vargas também foi um ditador. Getúlio Vargas criou uma ditadura no Brasil, da década de 30 até um pedaço da década de 40. Getúlio Vargas foi ditador. Morreram pessoas na era Vargas. Foram presas pessoas na era Vargas. Pessoas que nós temos hoje na nossa literatura foram presas. Graciliano Ramos foi um deles. Memória de Cárcere é um exemplo. Ele conta sobre o período que ele teve na escravidão. Nício da Silveira, eu acho que ela é psicóloga, psicanalista, uma das grandes atuantes. A obra da Nícia, eu vi um dia desse livro, um trabalho dela sobre as pinturas, lindo. Nícia da Silveira foi presa na mesma cela do Graciliano Ramos. A Olga Benário, presa, e pelo governo de Getúlio Vargas foi entregue ao governo do Hitler para ser morta. A Enéida de Moraes, que esteve presa com o Graciliano Ramos, com a Olga, com a Nícia da Silveira, conta isso. Eu pesquisei sobre a Enéida de Moraes. Eu fui buscar essa história do Getúlio Vargas por conta da Enéida de Moraes. Eu pesquisei no doutorado, ela é uma das mulheres que eu pesquisei para minha tese. E aí ela conta, e não precisa nem longe, ela conta isso no livro dela, Banho de Cheiro. Quem quiser ler, saber, ela conta isso, no Banho de Cheiro, que eu li a obra dela. O que é que a gente tem no livro didático sobre o Getúlio Vargas? O que é que se conta? A história ela deve ser contada dos dois lados. Há um fato interessante sobre as histórias dos contos de fada, né? Sobre a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, que nós recebemos. A nossa história ela é light, né? Mas segundo se conta, o próprio Robert Darnton, que é historiador, ele vai contar a história do Chapeuzinho Vermelho, cheio de sangue. E aí ela foi relativizada para poder não assustar os filhos dos barões. Mas a história não é tão light assim como a gente conhece. Então, a gente precisa pensar nessa história, a gente precisa pensar nesses personagens da história, nesses lugares da memória também. Eu estou lendo um livro, A Igreja Católica em Face da Escravidão, em que o autor vai falar sobre o papel da Igreja Católica no momento da escravidão, questionar. E eu fui pensar uma outra questão, que na época do Holocausto, do Hitler, uma outra igreja, a igreja que se diz evangélica, foi uma das maiores responsáveis para que o Holocausto fizesse o estrago que ele fez. Já desse um pastor doido aí que disse que tem que se repetir para matar judeus. Para ver só como é que eles pensavam. E não pensam nada diferente daquela época. A igreja ajudou Hitler. Os evangélicos ajudaram Hitler. E hoje? É diferente? Não. Os peixões do sistema financeiro religioso evangélico estão do lado do poder. Estão defendendo quem defende torturador, quem é preconceituoso. E dentro da própria igreja evangélica tem os maiores preconceituosos. Os próprios pastores são preconceituosos. O evangelho fica para um lado e o preconceito dele é o ego. Não é diferente, não. A história se repete. O Walter Benjamin diz que não existe documento de cultura que não seja documento de barbárie. E aí não existe monumento de cultura que não seja monumento de barbárie. Se a gente for olhar quem são essas personagens que estão nas praças, por trás da descrição positiva que tem lá no rodapé, tem os negativos. E a gente vê só muitas vezes o positivo deles. A gente precisa pensar. Eu morei 6 anos em Manaus. 2, primeiro quando eu fiz mestrado, e 4 quando eu fiz doutorado. Lá em Manaus, a pessoa onde eu morava, há uma praça, a Praça da Saudade. E nessa praça há o busto, um monumento do... Não é um busto, é um monumento mesmo, do Tenreiro Aranha. Poucas pessoas sabem quem foi o Tenreiro Aranha para a história de Manaus. Eu sei que poucas pessoas sabem, porque um dia a gente conversa, faltava energia ali, a gente conversando, e aí um pessoal que é de lá, já tá, mas falando sobre
relação à questão de monumentos e estátuas, né? E aí a menina disse, eu não sei, aqui na praia tem, eu não sei nem quem é ele, de lá de Manaus. O que essas estátuas nos ensinam? O que elas dizem para nós sobre a história? O que a gente sabe sobre essas personagens? Aqui em Santarém nós temos, lá na praça, que é chamada de Praça São Sebastião, por conta de uma igreja, por causa de uma igreja, mas a Praça Barão de Santarém, há umas estátuas, há uma espécie de artesanato que representa as peças indígenas. O artesanato indígena. Parece bonito, a gente precisa saber o que significa aquilo. Descendo mais um pouco, a gente tem a Praça Rodrigues dos Santos. E na Praça Rodrigues dos Santos há um busto do João Felipe Bettendorf, que foi o fundador, dizem que foi o fundador de Santarém. Quem foi Bettendorf? Bettendorf foi o jesuíta bonzinho? Não, também não. A professora Patrícia Sampaio tem um livro interessante que eu aconselho a leitura, que é Espelhos Partidos, que é a tese dela, em que ela vai fala sobre essa questão dos jesuítas. Os jesuítas foram um dos maiores interessados na colonização, entre aspas, dos indígenas, mas também foram responsáveis pela morte de muitos deles. Quando eles foram expulsos daqui, um dos motivos é porque eles estavam ricos demais. Eles eram donos de grandes proprietários de terra e de gado. Mas para a gente ver como é que eles eram, na comitiva das navegações, eles sempre estavam. Quando foram exterminados os incas, maias e os astecas, eles estavam lá. Eles ajudaram a dizimá-los por conta de uma religião, para impor a religião, porque a religião dos maias, dos astecas, dos incas não prestava. A gente vai ver como é que a história ela se constrói dentro quando é o poder que escreve, sem refletir o que está por trás disso. Os grandes navegadores, os que vieram para a Amazônia, os primeiros viajantes, a Aguirre, o Cabral e outros mais, é interessante de uma da história deles, eles dizem que quando estavam descendo o Amazonas, eles falam sobre a questão das Ilhas Amazonas, das mulheres guerreiras, que elas eram, num ataque que elas tiveram contra eles, eram mais de 10 mil e eles eram só 50. Olha a história, como a história ela é fantasiosa, incoerente até. Eles dizem que elas eram 10 mil guerreiras armadas, mas eles conseguiram vencer 10 mil mulheres e só 50 homens num barco. E a gente não questiona isso. Então a gente precisa pensar como é que essa história é construída e para que ela é construída, para quem ela é construída, para quem ela é escrita. Para que a gente não fique só no lado fantasioso dela. Por que esses monumentos estão hoje sendo questionados, derrubados? Porque quem um dia era silenciado, não conhecia a sua história, hoje conhece. E se defronta com aquele presente ali, diz: esse aqui massacrou meu passado. Foi responsável pelo extermínio do meu passado. O Borba Gato é um deles. Os bandeirantes não eram só desbravadores do sertão. Eles eram também exterminadores de índios. O Kurt de Mandaju, que foi um alemão que veio para o Brasil, eu li um dos livros dele, os textos indigenistas, né? Livro Textos Indigenistas, que ele vai contar sobre como é que Bororos e outros mais em dia foram mortos, foram dizimados. Isso no início do século. São Paulo, o Kurt de Mandaju veio subindo até chegar no Amazonas. Morreu aqui, para cá. Mas ele conta a história. Para desbravar, quantos morreram?
Quantos mataram? A gente precisa pensar na história. Borba Gato representa esses que mataram. Ah, isso aí, se ele não tivesse feito isso, a gente não estava assim, é verdade, mas a gente tem que endeusar esse tipo de gente, desprezar o outro. É preciso para poder crescer. E a gente não vai tão longe, não. Nós temos aqui no Pará a cabanagem, que é considerado o primeiro movimento social do povão. O que a gente sabe sobre a cabanagem? A minha avó tinha seringal e sempre que eu ia com ela passava pelo meio da mata. Aqui tem uma sepultura de um cabano. Eu não sabia o que era criança mesmo, não sabia quem era cabano. Sabia que era a sepultura de um cabano. Quem são os cabanos? Quem foram eles? O que foi a cabanagem na nossa história? Então a gente precisa, esses lugares de memória que o Pierre Nora fala, a gente precisa pensar, mas pensar que lugar nós temos que dar a essas personagens que tiveram uma história contada, mas mal contada. O Holocausto alemão, e não só alemão, mas é o que a gente pensa ali primeiro, os alemães mantiveram os lugares, não só para lembrar, mas para dizer que não pode repetir. Nós não temos nossos lugares de memória. Nós não temos por exemplo, um museu da escravidão. Nós devemos ter para criar vergonha na cara. Talvez por isso que nós sejamos tão preconceituosos e tenhamos um representante lá preconceituoso, um negro preconceituoso. Esquece seu passado. Talvez se ele se desse de cara com aquilo que foi, ele se tocasse. Há uma história bíblica de um povo que morreu num morro chamado Massada, preferiu morrer a ser morto pelo poder. E lá, nesse morro, o exército de Israel, antes de eles ir para a guerra, ou antes que os soldados passem a atuar, eles têm que passar por lá. O juramento deles é lá. E lá eles repetem uma frase: Massada nunca mais. Lembram que ali um povo preferiu se matar, morrer, a ser morto por outros. Conhecer a sua história. Como é que nós conhecemos a nossa história? O que tem se ensinado da nossa história? Como é que a nossa história está sendo contada? A nossa história sempre foi escrita pelos de cima. Foram eles que escreveram a história. E eles sempre vão contar a história do ponto de vista deles. Hoje, se os negros, não precisam ser só os negros, nós temos que fazer isso. Se os negros hoje estão se rebelando, estão mandando tirar, é porque eles estão conhecem hoje a história deles, do passado deles. A gente precisa repensar isso aí. Que lugar dá para essa estátua? Um lugar onde eles têm o significado para aquilo que eles foram construídos. O Eric Hobsbawm, ele diz que a arte, durante muito tempo, ela serviu de instrumento de exaltação do poder. Os poderosos mandavam fazer a estátua de si para se auto-elogiar, auto-promover. Aqueles que não caíssem no jogo eram descartados da sociedade, não tinham lugares. A arte, ela serve para muita coisa, inclusive para elogiar. Nós temos como é que o poder ele demanda, ele domina, voltando lá da questão da religião, a imagem do Cristo que nós fizemos. Um Cristo loiro, olhos verdes, barbado, branco. Teve uma polêmica um tempo de uma menina que ela postaram a foto de Cristo, e eu disse: espera, esse é o Cristo que tu adoras? Porque o Cristo que eu adoro, em que eu creio, não é assim. Nem face ele tem, porque ele não deixou nada, não escreveu nada também.
Aí ninguém vai adorar um Cristo preto, mas se adora um Cristo branco, loiro, olhos azuis. Foi o poder que construiu, a própria igreja construiu. Por que não Cristo preto? E aí quando dizem que quando trouxeram o Cristo para a avenida, o corpo de mulher, não é esse Cristo não. Ah, olha, tá vendo? A pandemia tá aí por causa que o pessoal dançou o carnaval. Desde idiotice, não coloca a religião onde Deus não está. Vamos construir a história normal, verdadeira, trazer para a história as coisas, como é que elas acontecem. A gente precisa dar nome às coisas, a gente precisa ver as coisas como elas devem ser. A gente precisa pensar nesses locais de memória a que o Pierre Nora fala. Quando, eu acho que aquilo é Grimberg é o nome da professora historiadora, uma entrevista que ela deu um dia desse, interessante a entrevista dela, que ela disse, tem pessoas que questionam, nós estamos destruindo a história, estamos apagando a história quando está tirando esse monumento. Não, ninguém está apagando a história, não. Ninguém está destruindo a história, não. Pelo contrário, nós estamos construindo a história. A história, ela se reconstrói a cada dia, quando você vai buscar fatos. Eu li, para minha pesquisa, para minha tese, um livro chamado Mulheres, Trens e Trilhos, em que a historiadora, vai contar a história das mulheres em Bauru. Interessante o livro. Nosso, aqui do Brasil. Mulheres que ficaram apagadas na história. A gente precisa ressuscitar essas questões. A gente precisa conhecer a nossa verdadeira história para poder saber o que é aquela estátua do Borba Gato, o que é a história. Por exemplo, nós temos nome de escola com nome de ditadores ainda da época da ditadura. Sabe? Coloca esse pessoal no lugar onde eles merecem. Constrói um lugar da ditadura e coloca lá esse pessoal. Aqui é o seu lugar. Vocês viveram um período, idolatraram um período. Então, aqui é o lugar de vocês. É aqui que vocês têm que estar para que as pessoas queiram vir conheçem que aqui é o lugar da ditadura, do holocausto, da escravidão. As praças esses estátuas não nos ensinam nada nas praças. Não nos dizem nada às vezes. Nós não sabemos nada sobre eles. Mas há lugares em que eles podem ser contados e dizer muita coisa. A gente precisa pensar nisso aí. Eu espero voltar uma outra hora para a gente conversar mais sobre isso aí. Até mais.